Pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre produção à nossa mesa. Capítulo 8, grupo 6, da página 392 até 396. Bora lá, turma? Bom, para saber de onde vêm os alimentos que consumimos, vamos estudar alguns conceitos importantes. Agricultura é a arte de cultivar. Envolve todo o conjunto de técnicas desenvolvidas para cultivar a terra com o objetivo de obter produtos, principalmente alimentos. Agronomia é a ciência que pesquisa as propriedades dos solos e das plantas para o desenvolvimento das técnicas usadas na agricultura. Bom, então, a agricultura é a atividade que desenvolve o cultivo de vegetais e outras plantas, como legumes, verduras, frutas, flores e etc. O sucesso da produção agrícola depende de três fatores: solo, relevo e clima. O trabalho agrícola pode ser realizado de forma manual, geralmente realizado por uma família ou pessoas contratadas por elas para realizar o plantio e colheita. Mas a produção também pode ser realizada por máquinas. A utilização de máquinas depende do tamanho da área que será cultivada. Nas lavouras e hortas são produzidos cereais, hortaliças e tubérculos. As frutas são cultivadas no pomar. Vamos ver alguns tipos de culturas agrícolas. Fruticultura é cultivo de frutas. Horticultura, cultivo de verduras, legumes, temperos. Floricultura, cultivo de flores e plantas ornamentais. Agora nós vamos falar sobre agronomia. Agronomia é a ciência que estuda o clima, planta e o solo, e suas interações com aplicação e produtividade com o menor custo e preservando os outros recursos naturais. Pesquisa as propriedades dos solos e das plantas para desenvolvimento das técnicas usadas na agricultura. Ou seja, eles vão analisar se esse solo é adequado para alguns tipos de plantio. Vamos falar agora da pecuária. Pecuária é uma palavra que vem de pecus, de origem latina, que significa cabeça de gado. Inicialmente, pecuária definia a criação de bois, cabritos, carneiros, cavalos e etc., que foram os primeiros animais domesticados pelo ser humano. Hoje em dia, o termo define todo tipo de técnica de criação em terra. A agropecuária é a atividade que reúne agricultura e pecuária. E agora vamos falar da aquicultura. É o conjunto das técnicas de cultivos de seres vivos que vivem na água, como peixes, camarões, algas, rãs, jacarés e etc. Bom, vamos falar um pouquinho da pecuária no Brasil. É uma das atividades primárias que mais se destaca no Brasil. Ela é responsável por abastecer o mercado interno e também tem um importante papel nas exportações brasileiras. A pecuária brasileira está ligada à criação de bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos e bubalinos. E agora vamos falar sobre aquicultura. Então, o que é aquicultura? É a ciência que estuda técnicas de cultivo de reprodução de peixes, algas, crustáceos ou moluscos. A aquicultura é responsável por cultivar organismos aquáticos em condições controladas, com iluminação e temperatura da água
ideais para a criação de espécie em questão. Ela se refere ao cultivo de qualquer organismo, desenvolvimento cuja ocorra em águas, ou ela pode ser doce ou salgada. Vamos falar também nesse assunto de agropecuária familiar. A maior parte dos alimentos que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar, ou seja, agropecuária familiar, que vem das pequenas propriedades rurais particulares onde moram pessoas quase sempre da mesma família que trabalham no local. Neles, a agropecuária é a principal atividade realizada para o consumo próprio e para a arrecadação de renda. Em geral, as propriedades voltadas à agropecuária familiar são bem menores e as não familiares ocupam grandes extensões de terra. Outra característica marcante das propriedades voltadas à agropecuária familiar é a policultura, isto é, o cultivo variado de espécies vegetais e a criação de animais. Então vamos lá. Agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores, em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns poucos funcionários. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para o atendimento imediato de sua produção. Então, segundo o Censo Agropecuário, mesmo com a pequena proporção das terras no país, a agropecuária familiar é responsável por 87% de produção de mandioca, 70% de produção do feijão, 59% de criação de suínos, 58% da produção de leite, 50% da criação de aves, 46% da produção de milho, 38% da produção de café, 34% da produção de arroz, 30% da criação de bovinos e 21% da produção de trigo. Ou seja, a agropecuária familiar é muito importante a todos. Vamos falar agora sobre ciência e a tecnologia na produção dos alimentos. A ciência é a tecnologia, desenvolve técnicas eficientes de cuidados com o solo e do plantio, de irrigação, de controle de pragas, de colheita e de armazenagem e transportes de produtos. Esse processo possibilita o crescimento da produção agropecuária familiar e não familiar. Traz outras consequências também. A substituição da mão de obra por máquinas é uma delas. Todo o processo é realizado de forma rápida, aumentando a produção, mas também o desemprego no meio rural. Então vamos lá, turma. Como a tecnologia influencia na produção dos alimentos? Isso significa que precisaremos produzir cada vez mais alimentos e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto da agricultura na utilização dos recursos naturais do nosso planeta. Para isso, as tecnologias digitais aplicadas à agricultura são grandes aliadas dos produtos rurais no aumento da produtividade das lavouras. Os objetivos da tecnologia de alimentos são garantir abastecimento de alimentos nutritivos e saudáveis através do controle de agentes nocivos. O que são agentes nocivos? Aqueles que podem trazer danos à nossa saúde.
Depois, prolongamento da vida de prateleira dos alimentos, mantendo ao máximo possível suas características naturais específicas do seu valor nutritivo. Vamos falar também um pouquinho sobre agrotóxicos. Os agrotóxicos são também chamados de ofensivos agrícolas. São produtos desenvolvidos e aplicados na agropecuária com o objetivo de preservar as produções vegetal e animal da ação de seres vivos considerados nocivos, como ervas daninhas, pulgões, fungos, parasitas, entre outros. Apesar de trazer muitos benefícios para a agropecuária, os agrotóxicos sintéticos podem ser extremamente prejudiciais à saúde ambiental, vegetal e animal, incluindo aqui os seres humanos, contaminando o solo, a água e o ar. O Brasil, um dos grandes exportadores de alimentos do mundo, é bastante permissivo quanto ao uso do agrotóxico. O país também é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, muitos deles proibidos na União Europeia e nos Estados Unidos. Bom, para que serve o agrotóxicos? Os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação de pragas, ervas daninhas e no combate a possíveis doenças associadas ao cultivo determinados por produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nos cultivos agrícolas. Quais são as desvantagens desse produto? O uso incorreto dele pode provocar danos ao meio ambiente, contaminação do solo. O uso acima do permitido em alimentos pode trazer risco à saúde dos consumidores. Há risco de intoxicação por parte dos trabalhadores que manuseiam os agrotóxicos. O uso contínuo em excesso desse produto pode causar câncer, também danos ao fígado, alergia e etc. Agora, turma, vocês vão assistir os vídeos Comida que Alimenta, o que é agricultura familiar, tecnologia na produção de alimentos, agrotóxico é uma paródia, e a partir daí vocês vão fazer a atividade da página 397 até a página 400, ok? Encontro vocês na próxima aula. Beijos, até lá! Mamãe, por que a gente não vai no supermercado? Lá tem ar-condicionado. Minha filha, as feiras agroecológicas são muito melhores. Aqui a gente pode conversar com os feirantes, que são os próprios agricultores, falar com outros consumidores, trocar receitas. Ainda tem festa e alimentos saudáveis. E a mamãe ainda economiza. Mas as frutas e verduras da feira não são iguais às do supermercado? Não são não, menina. Existem muitas diferenças. Ah, é? Me diz uma, então. Eu te mostro. Nós que vendemos aqui na feira somos agricultores e agricultoras familiares. Produzimos sem agrotóxicos e sem transgênicos, seguindo os princípios da agroecologia. Fazemos tudo em harmonia com a natureza. Mas os agrotóxicos não são usados só para matar as pragas que atingem as plantações? É isso que as empresas dizem. Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar, além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas.
Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos, mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas, porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas, não são modificadas geneticamente. E os preços são justos, porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós agricultores comemos, tem que ser bom. Mas vocês estão lá pra comer ou pra vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? A agricultura familiar é mais do que um modelo de economia agrária. Consiste em um meio de organização das produções que são gerenciadas e operadas por uma família. E o que determina isso no cenário rural é a mão de obra, que deve ser predominantemente familiar. A agricultura familiar, ela hoje já tem uma lei que define claramente o que é agricultura familiar. Mas na prática, é aquele agricultor que conduz a propriedade dele basicamente com a família, com alguns empregados fixos, mas sempre em número menor do que o número de pessoas da família que trabalham. Então, na prática, é isso. E em termos de área, na nossa região, são agricultores até 72 hectares. São basicamente 30 alqueires, né? Então é uma área bastante grande, né? Só que normalmente o pessoal, na questão da renda, que é 360 mil, então muitas vezes o pessoal chega no limite antes na renda do que na área. A agricultura familiar é responsável pela alimentação de 70% do país. Em resumo, mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores e da agricultura familiar no país. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza. Em termos gerais, a agricultura familiar se caracteriza pelas pequenas propriedades, pela família ser dona de todos os meios de produção e da terra. A produção é geralmente voltada para a diversificação de alimentos e para os bens de consumo. A agricultura familiar, ela, em média,
ela produz 70% dos alimentos. Então a importância maior dela é na produção de alimentos que o nosso consumo dia a dia. Mas na economia da região, ela representa, porque com esse tamanho de área que tem, com essa renda, ela representa realmente a diferença entre o desenvolvimento da região, porque além de ter toda essa produção de alimentos, tem também a questão de que ela ocupa as pessoas. Então as pessoas continuam ali, ou no meio rural, ou na cidade próxima, mas elas estão ocupadas. Então ela também tem uma importância social muito grande. É evidente que a renda é o principal, mas também ela ocupa as pessoas em volume maior do que a agricultura empresarial. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Os principais alimentos que vêm da agricultura familiar são mandioca, carne suína, feijão, leite, carne de aves e milho. A região oeste do Paraná é movida pela agricultura. A sua participação na economia e no desenvolvimento da região é de extrema importância. Eu já sofri por causa do veneno, um sofrimento de um modo esquisito, porque o veneno tava me matando, a medicina já tinha me dito. Se eu quisesse durar mais um pouco e ter saúde boa, mais ou menos, que eu me alertasse enquanto era cedo. Fiquei pensando e foi me dando medo, e abandonei o uso de veneno. Esta mensagem que meu verso traz é muito bom porque alerta o povo do mal tremendo que o veneno faz. Envenena a terra, a planta e as águas, envenena os bichos e também o homem. E a saúde do agricultor, lá na cidade o consumidor, é puro veneno que eles comem. Sofrendo desta maneira triste como estás, com este forte aborrecimento, ainda dando suspiros e ais. Se continuar usando veneno, viveres muito eu já sei que não vais. Eu dormi muito e acordei agora, joguei com raiva o veneno fora, tô produzindo coisas naturais. Eu descobri o mal tremendo que o veneno faz. E quanto mais veneno você usa, mais enriquece as firmas industriais. Se você trocar o veneno pela enxada, nossa saúde funciona em paz. Faz que nem eu, toma um chá de capricho, pegue o veneno e jogue no lixo, e diz adeus veneno para nunca mais. Aconselhando o povo de toda a desgraça que o veneno traz. É o veneno sim que tá matando o povo, enriquecendo indústria e casas funerais. E os que não morrem ficam agonizando, triste e penando nos hospitais. E é por isso que eu acho importante é nós se unir daqui por diante, parar com o veneno e não usar mais.